30 de agosto de 2019. Mosqueiro, Pará. Um crime abalou a todos e se tornou um verdadeiro mistério. A vítima, Leila Cristina Ferreira, casada com Maciel, era considerada uma mulher gentil e prestativa. Tudo começou quando Leila decidiu visitar sua mãe, Ângela Maria. Mal sabia ela que essa seria a última vez que veria a luz do dia. No caminho, Leila foi atacada. Os algozes Luiz Afonso e seu irmão, agora falecido, Anderson, tinham um propósito vil em mente: roubar Leila e, pior, sob as ordens de Maciel, seu próprio esposo. Na época, testemunhas relataram que os irmãos queriam apenas cometer o roubo, mas a vítima os reconheceu e, por esse motivo, foi golpeada na cabeça com um facão e deixada em um matagal. Os dois irmãos executores e o esposo da vítima, o mandante, eram amigos e haviam arquitetado o crime em um bar, momentos antes. Além disso, segundo familiares, Maciel teria tido um envolvimento amoroso com a própria sogra, a qual o sustentava até a morte da filha, sendo que o casal não trabalhava. A palavra está à disposição do órgão do Ministério Público Estadual na pessoa de Vossa Excelência, pelo tempo de 2 horas e 30 minutos. Obrigado, Excelência. Recebo a palavra e, fazendo as saudações de praxe, quero cumprimentá-lo e dizer do privilégio que é iniciarmos este segundo período de julgamento sob a vossa presidência. Meus cordiais cumprimentos ao Dr. Domingos Lopes, digno defensor público, hoje na assistência dos acusados aqui presentes. Prazer, Excelência, tê-lo na tribuna adversa. Aos serventuários da Justiça, pessoas que nos assistem, meu cordial boa tarde. Saudar o Conselho de Sentença hoje formado pela excelentíssima jurada Cláudia do Socorro Nunes Rocha, excelentíssima jurada Keila Cristina Barras Dantas, excelentíssimo jurado Hugo Bispo Santos Nascimento, excelentíssimo jurado Maurício Bentes de Lima, excelentíssima senhora jurada Érica Bezerra dos Santos, excelentíssimo jurado Alex Anderson Braz Rendeiro e excelentíssima jurada Elisa Sena Silva. Senhores, membros do Conselho de Sentença, estão sob o julgamento de Vossas Excelências Luiz Afonso da Cruz Palheta e Maciel Rodrigues da Silva, acusados pela Justiça Pública, hoje aqui por mim representada, de autoria do fato que leva a óbito Leila, fato este ocorrido no dia 30 de agosto de 2019, no distrito de Mosqueiro. Quero fazer uma ressalva, Excelências, que esses processos vindos de Mosqueiro, eles já vêm prontos para serem julgados. A nossa atuação se reduz fundamentalmente a este momento do julgamento plenário. Pois bem, aqui temos 2 acusados, um acusado da autoria intelectual, ou autoria imediata, e outro acusado da autoria imediata, autor direto, que é o Luiz Afonso da Cruz Palheta, segundo daqui para lá. O Maciel Rodrigues, que era companheiro da vítima, acusado de ser o mandante. De homicídio duplamente qualificado, qualificadoras
de cunho objetivo, uso de recurso que não deu à vítima chance de defesa, e é a qualificadora do artigo 6º de ter sido homicídio praticado contra a mulher, nessa condição da mulher. Feminicídio. Então, senhores, como de praxe, e dentro de uma metodologia de trabalho, eu começo mostrando aos senhores jurados a existência material do fato. Uma vez provado que o fato ocorreu, que a vítima morreu, nós vamos trabalhar em cima da autoria. Seja ela direta, seja ela indireta. Seja uma coautoria ou seja uma mera participação. Na sequência, trabalhamos o terceiro quesito, obrigatório em todos os julgamentos, dos crimes dolosos contra a vida. E na sequência vamos trabalhar as duas qualificadoras e, por último, o crime de ocultação de cadáver. Artigo 211 do Código Penal. Pois bem, Vossas Excelências receberam, enquanto peças obrigatórias, o laudo da perícia de exame de corpo de delito na espécie necrópsia médico-legal, realizada no cadáver de Leila Cristina Ferreira Soeiro. Laudo número 2022, 01, sequência de 2 zeros, 1102, em que consta que o cadáver periciado foi de Leila Cristina Ferreira Soeiro, 33 anos, cor parda, sexo feminino, solteira do lar, vítima de homicídio no ramal do Espírito Santo, próximo ao assentamento Santa Cruz, Chapéu Virado, Mosqueiro. E aí vem o exame externo, descrição de como o cadáver foi encontrado. Lesões externas, ferida curto-contusa, na região occipital, de 10 por 3 centímetros. Escoriações irregulares na região pré-auricular esquerda. Cicatriz linear na região pubiana. Enrugamento cutâneo nas mãos. Calo na mão. Exame interno. Praticada incisão bimastóide no couro cabeludo, deslocados e rebatidos de retalhos, observou-se fratura linear com afundamento traumático na região occipital à esquerda e com exposição de massa encefálica. Após a retirada da calota craniana, observou-se edema traumático no parênquima cerebral difuso e laceração com hemorragia do lobo occipital, fratura dos ossos da base do crânio, feita a incisão fúculo-pubiana, retirado o bastão côncavo external e aberta a cavidade torácica e abdominal, constatou-se pulmões congestos, coração e saco pericárdio sem alterações e sinais de hemorragia. Ao exame do abdômen, observou-se palidez polivisceral dos órgãos e estruturas intra-abdominais. Útero sem conteúdo no seu interior. Aí vieram os exames complementares e a conclusão. Qual a causa da morte do examinando? Resposta: hipertensão intracraniana, devido à hemorragia intracraniana, devido à ferida curto-contusa em região craniana. Qual o instrumento, ação ou meio que produziu? A ação curto-contundente. Pois bem, em complemento, foi também feita a perícia de levantamento de local, em que os peritos trazem a seguinte conclusão. Diante do exposto, os peritos concluem que no local supracitado ocorreu morte violenta, de natureza homicida, com a vítima reconhecida no local e no IML, como sendo Leila Cristina Ferreira Soeiro, apresentando duas
feridas curto-contusas produzidas por instrumento curto-contundente, entre parênteses, facão ou terçado. Era o que havia a relatar. E aqui na discussão, já chegando naquela qualificadora do uso do meio que não deu à vítima chance de defesa, na linha B está consignado o seguinte: a vítima não apresentava lesões características descritas na literatura como sendo lesões indicativas de reação defensiva, indicando que quando dos golpes com instrumento curto contundente foram desferidos contra ela, ou ela estaria inconsciente, ou foi apanhada completamente de surpresa, sem que tivesse chance de evitar a agressão. Observem que dentro desta linha da perícia, o primo da vítima, que hoje aqui não compareceu, mas foi ouvido lá na fase do juízo da culpa, o Márcio André Ferreira Nascimento, que não é testemunha presencial do fato. Porém, traz para o processo uma informação que lhe foi repassada por um aluno, que ele não quis revelar o nome, a pedido deste aluno, e não queria se envolver, e que ouviu do Afonso Palheta e do Anderson Patrick Palheta, eles comentando da dinâmica do fato, em que a vítima é abordada na entrada do ramal, o Anderson segura no guidão da bicicleta e dá a voz de assalto. Ela então reage dizendo que eles estão de brincadeira, mas não, a coisa era séria. E aí, o Patrick nocauteia ela. Um pega pelo braço, outro pelo tronco e sai arrastando para dentro do mato. Nesse intervalo de tempo, ela recorre, retoma os sentidos. E aí diz que vai à polícia para denunciá-los. E o Anderson então diz: então vamos acabar com ela. E dá uma pancada na cabeça dela. Que ele diz que foi, segundo o relato deste aluno, uma terçadada. E no desenho gráfico, não sei se Vossa Excelência tem isso aqui, duas lesões que o laudo descreve, com exposição de massa encefálica. Ok. A partir desta prova da existência material do fato, então o passo seguinte dentro do processo é alcançarmos a autoria. E ambas são negadas pelos acusados. E neste processo, senhores, posso confessar a Vossas Excelências que me ressenti do depoimento do avô, do Luiz Afonso. Porque a testemunha Eurides Bernardino de Carvalho, que apresentou o atestado médico demonstrando a impossibilidade de estar hoje aqui, mas quando ouvida lá perante o juiz de Mosqueiro,
Ela disse que escapou de ser assaltada pelos irmãos Luiz Afonso, Anderson Patrick. Foi uma pessoa que transporta verdura, que ia passando no local e que fez com que eles recuassem. E depois ela liga para o esposo e pede que vá buscá-la lá neste ramal. Pois bem, ela diz que foi até a casa do avô deles, falar com ele, para que, João Cruz, para que ele desse um jeito nos dois, porque estavam colocando em risco a integridade das pessoas que transitavam por aquele ramal, com a prática reiterada de assaltos. E ele teria dito que não tinha mais como dar conta dos dois. Inclusive, ele se sentia ameaçado. E aí, disse a ela que ouviu dos dois a confissão de que teriam executado a vítima a mando de Marcel Rodrigues da Silva. Com quem foram vistos, na véspera de ocorrência do fato, ingerindo bebida alcoólica em um bar lá em Mosqueiro. Segundo a narrativa aqui da denúncia extraída do inquérito policial. Pois bem, senhores, quando o fato ocorre, a investigação policial tem um norte. Vejam, é fato que o Marcel Rodrigues da Silva conviveu com Leila. Embora ele diga que a convivência era harmoniosa, as testemunhas aqui ouvidas e que têm com a vítima relação de parentesco, tia e prima, dizem que esta relação sempre foi conflituosa, de reiteradas agressões dele em relação a Leila. E que ela, com medo, com receio, nunca fez boletim de ocorrência. E isso é uma prática reiterada no âmbito da violência doméstica e familiar. A mulher, vítima desse tipo de violência, ela não procura a rede de proteção basicamente por duas razões. Medo de que esta rede de proteção não funcione e que com o registro do fato, esta violência aumente. Ela fique desprotegida. E a outra razão é, muitas vezes, a dependência econômica, afetiva ou a parentação familiar. Já lidei com situações do agressor se afastado do lar como forma de proteger e ele usa os filhos como escudo. Ele diz que vai ser preso, que vai ser privado da convivência dos filhos, ou que eles vão ser privados dessa convivência porque a mãe deles vai ser a culpada. E aí gera esse conflito entre familiar. A outra situação, dependência econômica. Só para ilustrar, julgamos um caso aqui, que ele deu um tiro na mulher, a bala pegou bem aqui e varou na região escapular. Ela ficou internada no PSM, saiu, se recusou a fazer exame de corpo de delito. Chamei ela na minha presença, expliquei das consequências dela não ir fazer a perícia, porque ele estava preso e caso ela não fosse, ele ia ser liberdade. Mas é isso que eu quero, que ele seja solto. Porque ele me sustenta, eu estou passando necessidade. Tivemos que requisitar o prontuário médico para servir como elemento de prova da existência do fato. E no dia do julgamento, ela aqui neste plenário defendendo ele.
a condenação só veio porque eu provei que ele sustentava ela com produto de venda de entorpecente. Porque do contrário ficaria difícil. Então são fatos que levam, muitas vezes, ela a suportar esta violência e não denunciar. Então aqui você tem uma prova testemunhal que demonstra este conflito, ou esta situação de agressividade por que ela passava. Obrigada a trabalhar para sustentar ele que nada fazia. E a perícia diz que ela estava com as mãos calejadas, de trabalho forçado. A tia diz que quando passou a conviver com ele, trabalhava de sol a sol, ficou com a pele queimada pelo sol. E aí, quando ela começa a não mais suportar a isso, começa a incomodar ele, começa a situação que ela está na iminência de levar o fato ao conhecimento das autoridades, para buscar se proteger, vem a morte. Seguida de ameaças da parte dele para com ela. E aí vem na sequência, senhores. Confesso que no processo não tenho uma prova para me apegar, no sentido de que ele tenha confessado ou alguém assistido ele tramando a morte dela. Então todo o trabalho é dentro daquilo que se chama de prova indiciária, do artigo 239 do Código de Processo Penal. Vou só me certificar se efetivamente é esse artigo. Processo penal? Obrigado. É a chamada prova indiciária, senhores jurados. Artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outro ou outras circunstâncias. Indício, considera-se indício a circunstância conhecida e provada. Qual a circunstância aqui conhecida e provada? Que ele conviveu com a Leila. Que ele teve um casal de filhos com a Leila. Que ele maltratava a Leila. Que a convivência era conflituosa. Tendo esta relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Pois bem, senhores, qual foi o comportamento dele pós-fato? No dia 31 de agosto de 2019, por volta de 13 horas, ela sai de casa e vai à casa da mãe dela. Pegar um cartão bancário para sacar dinheiro e pagar a prestação que iria cobrar. Algo que ela havia adquirido dele. Pois bem, ela vai até a casa da mãe, retorna e não chega na casa deles. E ele ficou absolutamente indiferente a isso. Anoiteceu,
amanheceu. No dia 31 de agosto, já por volta de 12 horas, o prestação vai à casa dele para cobrar. Ele diz que Leila lá não está, que ele estava para a casa da mãe dela. O prestação vai então à casa da mãe de Leila. E ela diz, não, ela aqui não está, ela saiu ontem daqui. E aí ela então vai até a casa dele para saber onde a filha estava. Ele diz que não sabe. E aí bate nela, enquanto mãe, o desespero. Que a filha está sumida e ele em casa absolutamente inerte, passivo diante do fato. Não é comportamento de quem ama, não é comportamento de quem gosta, não é comportamento de quem se preocupa com o bem-estar da pessoa. E aí então a família se mobiliza, a sobrinha da Leila fica com os filhos, depois entrega para outra pessoa e vai atrás. E manda que ele vá à delegacia fazer o boletim de ocorrência. E aí então a sobrinha de Leila, com o marido, sai pela estrada e talvez por instinto adentrar o ramal. E se deparam com o corpo dela lá, em decúbito dorsal. Primeiro acharam as sandálias, jogado. Depois uma sombrinha. E por fim o corpo, mais na frente. E aí, por uma coincidência não comum, a notícia chega à delegacia, o sobrinho de Leila já está lá para registrar o fato, o Márcio, e ele também está lá, Marcial. E os comentários começam a surgir, de que tinham visto os irmãos Luiz Afonso e Anderson na entrada do ramal, sentados em um tronco de árvore. E aí não é à toa que a polícia, quando vai até ao local, se depara com ele, Luiz Afonso e Anderson, na beira da estrada. Nesse momento eles são capturados, levados à delegacia para serem ouvidos sobre o fato. O Anderson é ouvido no dia 31 de agosto de 2019, às 21 horas. E por que exatamente os dois são abordados e levados à delegacia? Pelas informações que circulavam dessa autoria. Porque tantas pessoas circulando, exatamente eles dois que a polícia vai fazer a captura e levar. Mas essa informação, ela era frágil. Não tinha talvez ali o delegado, porque eles negaram o fato, não tinha delegado outro depoimento colhido para subsidiar talvez um pedido de prisão temporária. Teve que liberar e prosseguir na investigação. Até que as perícias fossem realizadas para se ouvir testemunhas, se ouvir a família, se ouvir testemunhas e chegar a uma conclusão deste fato. Se questiona quem foi que viu. Cite o nome de 5 pessoas, de 3, de 2, de 1. Só aparece o Pocatelho e o vendedor de banana. Um não mora mais lá pelo local e o outro que ainda está. E volto a repetir, senhores, dificuldade grande é para você instruir um processo desse. E as pessoas não querem se envolver. Querem distância de qualquer situação que leve a isso. Às vezes sabe, tem conhecimento, mas não quer se envolver.
ao medo constante. Porque muitas vezes a segurança, o Estado, através da segurança pública, não chega até a periferia. Vai ficar lá à mercê da violência, da ameaça, viver no estado de tensão, de medo. Nós buscamos tranquilidade e não problema. Está fazendo 2 anos, ocorreu um homicídio bem perto de casa. Eu escutei os tiros, e aí não imaginei que fosse bala aquilo ali. E saí. Quando eu saí no portão lá do condomínio, eu vi várias pessoas aglomeradas e me aproximei e vi que estava lá o cidadão baleado. E um comentando: ah, foi fulano. Eles estavam, nome de 2 pessoas. Eles estavam em tal local e vieram para cá de moto. Realmente os 2 estavam de moto. Era um casal. Mulher pilotando a moto e atirador na garupa. E aí me aproximei, tentei arrancar o máximo de informação. Quando eu peguei o celular para gravar o que ele estava falando, ele percebeu que aquilo era uma prova que eu queria. Ele deu as costas e não mais falou nada. É o medo. É o pavor que a pessoa tem. Eu não quero se envolver, quero. Aí você tem uma situação que retrata a violência, a gravidade de um fato, a pessoa morta de forma violenta, que merece a repulsa necessária, merece a resposta necessária do Estado, mas prefere ver ficar na impunidade do que vir a juízo. É a família, é a pessoa próxima, que geralmente é testemunha desse tipo de fato. Então que você tem um aluno, um adolescente, que escuta uma confissão, mas não quer comparecer. O avô dos acusados que confessa a Eurídice, que revela a ela perdão a confissão que eles fizeram, mas ele não é ouvido. Então se trabalha, senhores, com esta prova. Com esta prova. Se ela é suficiente ou não para a formação do convencimento de Vossa Excelência enquanto juízes desta causa, enquanto julgadores, é o íntimo convencimento que vai dizer. Cada um de Vossas Excelências, ao ser investido na condição de jurado, prestou um juramento. Eu, jurado, jurei julgar esta causa de acordo com a minha íntima convicção, o distame da justiça. São Vossas Excelências que vão valorar. Se não tiverem seguros daquilo que estão fazendo, absolvam. Mas se tiver a convicção, devem ambos ser condenados. Se reconhecer a autoria, senhores, é responder sim ao segundo quesito. Primeiro quesito, não há conflito. Está provado que ela morreu de hemorragia intracraniana, traumatismo crânioencefálico. Se eu reconheço a autoria, eu sou obrigado a julgar o terceiro quesito. E aqui a tese é negativa de autoria, senhores. E o legislador, em 88, quando da reforma do Código de Processo Penal, trouxe este terceiro quesito para que ele seja obrigatório em todos os julgamentos. E ainda quando se caminhava para a construção
de uma doutrina sólida, de uma jurisprudência firme, neste tribunal, o juiz que chegou a não quesitar o terceiro quesito, porque a única tese era negativa de autoria. Então o júri respondeu sim ao terceiro quesito, ao segundo quesito, reconhecendo a autoria. O juiz, então, não colocou em votação o terceiro quesito, que entendeu desnecessário na medida em que ele estava negando a autoria e o júri reconheceu esta autoria. O processo foi ao tribunal em grau de recurso, o tribunal anulou o julgamento e mandou a novo julgamento para que o terceiro quesito fosse formulado. Isto porque hoje se afirmou esse entendimento que o júri, como ele julga, muito obrigado, pelo íntimo convencimento, ele pode julgar de acordo com a sua consciência, mediante provas que muitas vezes não estão no processo, de informações que ele tenha enquanto membro da sociedade, de informações que ele colhe que não estão no processo. Certa vez eu fui fazer um júri lá em Tucuruí, e ao término do julgamento, já quebrado o sigilo, a incomunicabilidade dos jurados, um jurado disse: eu conheço este fato. Fulano mentiu, porque o fato ocorreu assim, assim. Dizendo, na minha compreensão, ele julgou não com base naquilo que veio para o processo e que a testemunha disse, mas com base no que ele tinha conhecimento do fato, extra-processo. Então, a partir daí, se colocou como obrigatório esse terceiro quesito. E aqui, senhores, se Vossa Excelência reconhecer a autoria de ambos, dizendo sim ao segundo quesito, deverão dizer não ao terceiro quesito. Porque se a prova ela é suficiente, se a prova é capaz de formar o meu convencimento quanto à autoria, por via de consequência, por uma lógica, ela é suficiente para eu sustentar a condenação. Jurado absolve o réu, não. Mesmo porque, senhores, este terceiro quesito que ele agasalha são chamadas teses de exclusão da ilicitude, qual seja a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito, o estrito cumprimento do dever legal. Porém, para que eu possa me socorrer de qualquer uma dessas excludentes, eu preciso assumir a autoria. Eu confesso que fui autor. Eu confesso que matei. Porém, agi em legítima defesa. A negativa de autoria, ela conflita com qualquer outra tese que venha trazer uma absolvição por exclusão da ilicitude ou de culpabilidade. E se eu estou sustentando que eles não foram autores, que a prova é insuficiente para a condenação, o julgamento tem que ser decidido no segundo quesito. Respondido não, o réu, Marcial Rodrigues da Silva, é autor intelectual do crime de homicídio, do qual foi vítima Leila, é o nome dela aqui completo, Cristina Ferreira Soeiro. A resposta sim reconhece a autoria e prossegue no julgamento. A resposta não encerra ali o julgamento e todos os quesitos subsequentes estarão prejudicados. Mesma situação em relação ao
Luiz Afonso da Silva Cruz. O réu Luiz Afonso da Silva Cruz foi autor do crime de homicídio do qual foi vítima Leila Cristina Ferreira Soeiro? A resposta sim, dá prosseguimento ao julgamento. A resposta não, encerra o julgamento ali, prejudicado estão demais quesitos. Sim ao segundo quesito, vamos julgar o terceiro quesito. Jurado absolve o réu, é aquela questão da coerência. Se a prova é suficiente para que eu reconheça a autoria, a lógica, a coerência é que ela seja suficiente para condenar. Não, eu não absolvo. Resposta sim, por consequência, absolvição, prejudicado os quesitos subsequentes. As duas qualificadoras, senhores, elas estão bem objetivas no processo. A vítima foi surpreendida em uma emboscada, não teve chance de reagir, foi agredida na cabeça, na nuca, houve exposição de massa encefálica e evoluiu para óbito no local. A própria perícia, ao levantar o local, conclui que ela não apresentava sinais sugestivos de defesa, ou seja, lesões de defesa, no braço, na mão, nada. O que ela tinha na mão eram calos do trabalho que realizava. Então, ultrapassado, senhores, o terceiro quesito com resposta não, o quarto e o quinto quesito, dentro do que está no processo, sim, quanto ao meio e quanto à condição dela de mulher. Por derradeiro, senhores, temos a ocultação de cadáver. Também aqui é fato. O cadáver foi ocultado dentro do mato, encontrado pela família. Após ela estar desaparecida por mais de 24 horas, sem que o pai dos filhos dela se preocupasse com isso. Ligasse para alguém para informar. Fosse à delegacia dizer que ela estava sumida. Não, sem o mínimo interesse em chegar a esta conclusão. Os executores, idem. Levaram para o local para que ela fosse executada e ali entrasse em decomposição e a família que se virasse, que desse a ela um velório digno, que desse a ela um enterro digno. E aí são três quesitos. Primeiro, não há conflito. Se o cadáver da vítima foi ocultado, sim. Segundo quesito, Maciel, Luiz, foram autores? Sim. Jurado absolve o réu? Não. Estão reconhecendo a ocultação do cadáver, a autoria e a condenação pela ocultação. O Luiz Afonso, ele se defende, dizendo que sempre trabalhou como agricultor, que nunca foi preso, mas não é o que emerge da prova testemunhal quanto à conduta dele. De ficar neste ramal, à espera de pessoas ali. Então tá. Quem foi vítima dele
Infelizmente, por questão de saúde, não pôde hoje estar aqui. Mas, lá perante o juiz de Mosqueiro, bem retratou a conduta, tanto dele quanto do irmão. Que tinha conduta voltada para o tráfico de drogas. E foi morto lá em Mosqueiro, exatamente nas circunstâncias em que se executa pessoas que estão envolvidas com o tráfico. Carro prata passa, executa. O avô diz que não tem mais o que fazer quando dá conta. Então essa atividade, senhores, paralela à lei, que está em análise. Se necessário, senhores jurados, a réplica retornarei. Do contrário, quero agradecer a atenção de Vossas Excelências e confiante na condenação de ambos. Este momento de julgamento, sempre digo que ele é muito crucial. Não para quem está em movimento como eu estou, mas para quem está sentado com Vossas Excelências. E neste momento em que acaba de almoçar, nós somos atacados em cheio pela alcalose pós-pradial. Estamos com o estômago cheio, a oxigenação vem para o estômago, alivia na cabeça e o sono é infalível. Tem local no interior que se fecha a cidade para tirar uma cesta pós-almoço. Isso acontece com os mamíferos. E os animais, hora de almoço, pós-almoço, debaixo da árvore, mastigando para descansar. E nós humanos não diferenciamos disso. Então, obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Se necessário, a réplica retorna, Excelência, lhe devolvo a palavra. A palavra está à disposição da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa de Vossa Excelência. Muito obrigado, Sua Excelência, doutor Edmar Silva Pereira, por nos oferecer mais essa solene sessão, tranquila, ordeira. Parabéns à Sua Excelência, pela forma como conduz, como sabe conduzir, né? Uma pessoa altamente gabaritada, capacitada. Parabéns à magistratura e ao senhor. Parabéns também à Sua Excelência, Dr. José Rui de Almeida Barbosa, nosso colega de tribuna. Um grande tribuno também aqui para defender o seu parecer, o seu posicionamento. O Ministério Público está muito bem representado por Vossa Excelência. Agradecer também aos servidores, serventuários, ao Corpo Militar, que nos auxiliaram para que hoje estivéssemos aqui reunidos em segurança, em tranquilidade, para decidirmos essa causa. Cumprimentar a cada uma de Suas Excelências que aqui vieram para nos ajudar a resolver essa causa. A Sua Excelência, a senhora Cláudia do Socorro, Sua Excelência Keila Cristina, Sua Excelência Hugo Bispo, Sua Excelência Maurício Bentes, Sua Excelência Érica Bezerra, prazer, Érica. Sua Excelência Alex Anderson, prazer, Alex. E Sua Excelência Elisa Sena. Alguns dos senhores e senhoras eu já lembro de ter participado, outros não. De qualquer forma, sejam bem-vindos. O promotor de justiça, quando a gente estava conversando ali na hora do almoço, e o juiz, e aí ele estava fazendo menção que normalmente a defesa precisa de mais tempo. E por causa disso a gente ia demorar um pouco. Eu disse, não, a responsabilidade está na mão do Ministério Público, né? São 2h30 para ele e para mim. E como o Ministério Público acho que não gastou nem 1 hora,
Aí agora eu fiquei maus lençóis, porque eu tenho que ser o mais sintético possível para ser aí conforme a toada que deu o digno promotor, a fim de que eu não use o tempo aqui que tem à disposição, são 2h30. Então eu ia terminar lá pelas 5h30, por aí. Então vamos ver se eu consigo concluir o meu raciocínio antes de 1h. É a minha pretensão, para não cansar os senhores e nem as senhoras. Muito bem, nós estamos aqui porque faleceu a dona Leila. Ela foi vítima de um crime brutal. Agiram os meliantes com violência extrema em desfavor dessa pessoa. E, a princípio, a polícia indicou aqui a prática de crime de roubo. O objetivo não era a vida da Leila. O objetivo era os pertences da Leila. Mas, devido às circunstâncias, ocorreu a morte. No caso, o roubo evoluiu para latrocínio. O roubo seguido de morte. Aí surgiu o nome do Anderson e surgiu o nome do Afonso. São os dois aqui. E também surgiu o nome do Maciel. Presta bem atenção. Por que surgiu o nome deles três? O delegado vai explicar. Entenda aí, veja aí. Surgiram os nomes dos dois irmãos, Luiz Afonso e o adolescente Anderson Patrick. Cogitou-se até que o companheiro da vítima, Maciel Rodrigues da Silva, desempregado. Aí, o motivo pelo qual ele está aqui é isso. Ele é desempregado, viciado e vivia à custa da vítima e da mãe. Que seriam os prováveis autores do crime devido suas participações em outros crimes. Por que é o Anderson? Por que é o Afonso? Por que o Maciel? É porque eles têm participação em outros crimes, por isso que são eles. Está escrito aqui, eu não estou inventando. E aí eu fico pensando assim, quando uma investigação ou qualquer coisa no planeta Terra, no universo, começa errado, de forma preconceituosa, irracional, ilógica, desmedida, não vai terminar bem. Vai terminar em justiça. Injustiça. E o fundamento pelo qual os três vieram está aqui explicado pelo delegado. Eles seriam os prováveis autores devido às suas participações em outros crimes. Aí a gente vai pegar os antecedentes do Maciel e os antecedentes aqui do Afonso. E eu fiquei, quando a gente lê aqui, a gente vai trabalhando, me deu assim, esses caras devem ser violentos. E você pega os antecedentes do Afonso, adivinha quantos crimes a ficha criminal dele consta? 0. A não ser esse aqui. Esse aqui, ó. É o malvadão aqui. 0. Ou seja, o motivo de existir, o fundamento desse crime em desfavor dele tem lastro pejorativo, negativo, degradante e tudo que não presta. Então, tudo bem, aquele outro lá deve ser o malvadão, né? Porque eles estão aqui, seriam os prováveis autores do crime por causa de participação em outros crimes. Aí pega a ficha desse aqui. Aí nele
tem um crime de ameaça, essa lesão aí na cabeça dele, e esse fato aqui. Tem dois: ameaça e lesão. Ameaça e lesão. É contra aquele dali, o Maciel. Se o delegado de polícia tivesse tido o trabalho só de pegar a ficha criminal, ele não falaria alguma coisa aberrante, tal qual essa aqui, para passar vergonha. Faria. Mas por que ele colocou? Ele colocou porque boatos, fofoca, dizendo que eles dois estavam envolvidos no mundo criminoso. Aí o delegado foi e botou aqui que eles são marginais, criminosos, meliantes profissionais e tudo mais, não com lastro em provas, mas em suposições e em boatos. E quando você vê página a página do processo, depoimento a depoimento, tudo aqui é calcado em boato, fofoca, não tem nenhuma prova. Eu queria ter encontrado aqui só uma prova. Todas as informações que foram lançadas aqui, elas são obtusas, contraditórias. Elas são... não tem nem palavra para descrever. Um disparate, algo ilógico, irracional. Do dia 31, no dia seguinte à morte da Leila, os dois irmãos suspeitos foram encontrados. No dia seguinte, foram encontrados. O que o delegado está dizendo aqui? Que os suspeitos não fugiram do local do crime. Por que não fugiram? Foram facilmente localizados no mesmo dia. Olha, vamos dizer assim, na mesma hora. Porque o alarme saiu 12, 13 horas encontrou, aí esse aqui já estava preso, na parte da tarde. Questão de horas, ou quem sabe minutos, morreu a Leila, encontraram o corpo da Leila. Suspeita é do Anderson e do Afonso. E onde é que eles estão? Eu vi ele ali, foram lá e na hora foram presos o Anderson e o Afonso. E apresentados na seccional. Porém, negaram a participação. Não foi encontrado nenhum pertence da vítima com os mesmos. O delegado de polícia deixou eles lá de molho durante o período da tarde e eles simplesmente negaram e o delegado não encontrou uma só, ou sabe, meia prova para manter a prisão deles. Soltou no mesmo dia. Uma só. Se o delegado tivesse uma prova, ele ia dizer para o juiz: doutor juiz, eu tenho um madeireiro, né, um cara da madeira aí, o avô, eu tenho o bananeiro. Eu tenho, doutor. Como ele não... Olha, quantas armas foram encontradas com eles? Nenhuma arma. Quantos cartões foram encontrados com ele? Nenhum cartão. Documento da vítima não foi encontrado com ele. Os objetos da vítima não foram encontrados com ele. Não havia e nunca houve a produção de uma prova contra eles dois. Nunca houve. Aqui, nesse processo, não tem uma prova contra eles.
2 anos é que ele está em cana, né? 2. Esse aqui, 1 ano e 4 meses. Mas tem indícios. Será que tem? Nem indício tem. Porque se tivesse indício, o delegado ia pedir a prisão dele com base em indício. Mas nem isso tem. O Ministério Público disse aí, ó, artigo 239. Considera-se indício a circunstância. Tem que ter 2 coisas: conhecida e provada. E não tem essas 2 características nem para dizer que é indício. Que é indício é uma suspeita, não é prova. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada. Tem que ter 2 coisas para ser tratada como indício. Então eu preciso provar. Aí, com base naquilo que eu provei, aí eu faço uma ilação, uma suposição. Ele estava com uma arma. E a arma que ele estava era calibre 38. E ele estava na companhia da vítima. E de repente a vítima está no corpo dela uma bala, um projétil, calibre 38. Dá para desconfiar. É indício. Mas aqui não tem indício. Esse processo não tem. Porque não se provou nada. O que se provou aqui, no meu entendimento, foi que a família tem um ódio visceral e o delegado comprou esse ódio visceral, a família, né, os parentes, os vizinhos, um ódio visceral e com base no ódio visceral o processo andou, só isso. Para além disso, nada mais. No meu entendimento, algumas coisas não deveriam chegar ao conhecimento do júri, do jurado. Não deveria vir para cá. Mas vem. E esse é um caso que eu acho que não deveria vir. Por quê? Porque na cabeça de alguns juristas, a livre convicção autoriza o jurado a condenar sem provas, só com base no livre convencimento. E isso é ilegal, é nulo. Mas pode acontecer. Se 2 vezes houver condenação sem lastro em prova, mas com base na livre convicção, o réu está daquele jeito. Eu não posso me valer, o senhor e a senhora, não podem se valer da livre convicção imotivada para, com suporte nessa livre convicção, condenar uma pessoa sem provas. Mas aqui é o Deus dará. É um negócio assim, é desumano isso. Ilógico. Por isso que eu entendo que não deveria chegar aqui nenhum processo sem provas. Se está sem prova, por que trazer? Ah, não. Desculpa que se dá. É o juiz natural. O juiz natural é o júri. E vem. E chegou. E foi para o tribunal. E lá os catedráticos, os doutores, os poderosão lá, não, tem jeito de dar um jeito e condenar essa galera. Bota aí para condenar. E eu me revolto algumas vezes. Me chateio. Com esse risco que nós oferecemos para a nossa população de condenar uma pessoa inocente. Não pode. Ninguém pode correr o risco de ser condenado. Correr o risco. Ninguém pode correr o risco de ser condenado sendo inocente, sem a produção de prova. Não pode. Ninguém não deveria estar aqui. De jeito nenhum. Aí, qual é o esquema?
Foram, no meu entendimento, foram feitas várias conjecturas. Foram apresentadas muitas suposições. Inúmeras fofocas. Porque se fosse eu alegando em favor deles, aí o senhor tem o boletim de ocorrência? Para mim, tem que ter o boletim de ocorrência. De que existiu o fato que eles estão alegando. Mas contra eles, não precisa não. Basta a declaração das pessoas. A dona Leila, né? A mulher do Maciel, foi várias e várias vezes na delegacia de polícia. Está aqui, várias vezes ela vai lá na delegacia de polícia. Mas não é para oferecer nenhum tipo de representação criminal em favor dele, mas em favor dos vizinhos. Ora, bora, se ela vai lá para representar contra o vizinho, por que não ia representar contra o agressor dela? Por que não? Eu não entendi. Por que ela se sente motivada? Segundo o que disse ele aqui, ela estava sofrendo ameaça de morte do Leandro, e foi lá apresentar. E não sem medo nenhum. Mas desse aqui não pode apresentar. Por que não? Não entendi. Não, eu vou apresentar, vou lá na delegacia, falar mal do Leandro, mas de ti eu não vou. Não entendi. Então, assim, o que se apresentou aqui foram conjecturas, bravatas, suposições. Quais foram, por exemplo, essas bravatas? Primeiro, o avô teria escutado. Isso é bravata. Porque se fosse prova, o delegado ia lá na casa do delegado. Do vovô, né? Vovô, botaram o senhor no rolo. O senhor tem que ir lá. Mas não foram atrás do vovô. Ou se foram, fizeram pouco caso. Agora é eu que tenho que provar que o vovô não disse isso. Não pode. Quem apresenta o argumento tem que provar que ele é válido. Eu não tenho obrigação de trazer o vovô para o vovô dizer que, olha, isso é verdade. Não, isso é mentira. Eu não tenho. Então, se você não pode trazer o vovô aqui, risca o nome do vovô. Ah, não, vamos condenar, porque o vovô disse que ele... Sim, o senhor trouxe o vovô? Não. O senhor quer condenar uma pessoa com a suposição de que o avô dele teria dito? Sim. É lógico isso? Não. É lícito? Não. É legal? Não. Não é. Olha outra suposição aí, o bananeiro, né? O batom de banana, o cara da madeira. O cara da madeira viu. O rapaz lá da banana viu. Aí eu vou ter que ir atrás do bananeiro, do madeireiro, para o madeireiro dizer que não. Não tem lógico um negócio desse. E agora, só porque alguém disse que o bananeiro viu, pronto, viu. Sem provar que isso de fato aconteceu. Se o delegado não conseguiu trazer o bananeiro, e ele nunca foi mencionado aqui, isso aqui é só uma suposição que apareceu inclusive hoje. Nunca surgiu o bananeiro, o madeireiro, hoje que inventaram a história do bananeiro. E agora, eu, na condição de defensor, hoje eu preciso produzir uma prova para provar que o bananeiro não existia, ou que o bananeiro não viu. Isso é algo, assim, dantesco. É impossível. Como é que eu vou provar que uma fofoca é uma fofoca? Um boato é um boato? Não tem como. Aí a pessoa vai lá e arranja um boato, aí agora se vira, senão eu vou condenar o seu assistido. E condena. Com base em fofoca. Porque se de fato o bananeiro existisse, como mudou há 30 dias, não foi o que ela disse?
Se o bananeiro existisse, se o madeireiro existisse, se existisse, o delegado teria por obrigação ir atrás dos dois e escutar. Olha, bananeiro, disseram que tu viu. E o bananeiro ia ter que dizer. Ele não pode se esquivar. Estou com medo. Não. Programa de assistência à testemunha. O que eu não posso é me dar ao luxo de querer condenar uma pessoa porque ele está com medo. Vamos condenar. Não tem condições isso. É ilógico. Inconsequente. Não tem. Impossível um negócio desse. Olha, vieram aqui duas pessoas e depuseram aqui no juízo, os senhores, as senhoras viram, né, o depoimento de um deles, que é o Márcio André, e o outro foi a senhora Eurides. Quando eu escutei o depoimento do André, aí eu fiquei pensando assim, esse cara está com convicção, esse cara parece que é forte. E aí quando você pega o depoimento do que ele disse, que a pessoa disse que disse para ele, que ninguém disse nada para ele, que ele estava inventando, conjecturando, é tudo mentira. Aí você choca, pega aquele negócio ali que ele disse e confronta com os autos, é mentiroso, é um Pinóquio. Deve ser preso um sujeito. Não, pode ser preso não, porque... Se bem que é parente da vítima, né? Pode ser preso sim. Parente deles é que não pode ser preso, condenado por falso testemunho. Mas da vítima pode. Então, aí, o mentiroso, esse tal de Márcio André, aí, até com base nessa informação, o promotor de justiça disse um negócio aqui, que eu até anotei, tá aqui. Anderson nocauteou. Eu até anotei isso. Eu acho que o senhor e a senhora escutou. Anderson nocauteia a vítima. Anderson nocauteia a vítima. Um soco com aquele pedaço de madeira. Aí eu vou e pego o laudo IML e vou perguntar para o laudo, para o legista. Esse negócio do nocaute é verdadeiro, doutor? E o médico diz, é mentira. Está aí na tua mão. Como é que eu dou um nocaute numa pessoa e esse nocaute não produz nenhuma lesão? Está aqui, ó. Lá no IML foi dito que é o seguinte, ó, está aí na mão da senhora e do senhor. Ó. Lesões externas. Ferida corto-contusa. Uma ferida corto-contusa. Na região occipital, 10/3. Depois dessa lesão, nenhuma outra. Então, essa história da caronchinha de que a pessoa foi nocauteada é mentira. Porque o perito, ele não dá conta dessa lesão. Teve lesão única. E esse mentiroso, desse Márcio André, ele mente tanto. Aí a gente vai ver que não se aproveita nada do depoimento desse mentiroso. Olha só. Num dos trechos aí, e vai até contra que toda a proposta apresentada pelo delegado, pelo Ministério Público, o mentiroso aí, do seu Márcio André, ele diz assim, em determinado trecho das mentiras dele, ele diz assim, Maciel mandou dar um susto, Maciel mandou dar um susto
Ora, mandou dar um susto. Aí na hora eles decidiram assim, poxa, já que está aí, então agora vamos acabar. Ué, não tem nada a ver com ele. No meio da história, ele fala coisas sem pé e nem cabeça, sem lógica, sem conexão. Que o Marcel teria mandado dar um susto. E na hora lá, não, agora já começou, bora terminar. Mandar dar um susto e mandar matar, aí a gente vê que tem uma dissociação. O próprio André está dizendo que o Marcel é inocente. Outra parte diz que não, que o Maciel, ele queria roubar o dinheiro, o Marcel queria roubar junto com os dois o dinheiro da aposentadoria, que nem na mão da mulher estava. E a bicicleta. Outra suposição é que ele tinha ódio da mulher e por ódio, por machucar a mulher, aí queria matar a mulher e encomendou a morte da mulher. Aí o outro não, era só um susto. E simplesmente não se tem prova de absolutamente nada disso nos autos, que o Marcel tinha interesse no roubo, tinha interesse na morte, ou se tinha interesse no susto. Zero de prova. Mas tem essas versões aqui. Do próprio André. O Marcel queria dar um susto. Aí, de repente, ele contando a história mentirosa dele. Aí, de repente, já que tu começou o serviço, bora terminar. Decidiram matar ali na hora. Se essa versão fosse verdadeira, tira o Marcel dessa parada aí. Mas não é verdadeira. Nenhuma versão aqui é apresentada. Olha, outra mentira do Marcel. Marcel não, do Márcio André. Aí, de repente, ele foi lá se aproximar e deu um soco. Aí ela se acordou e deu uma mordida bem no braço dele. Pá! Se isso fosse verdade, o Maciel, o Márcio, né? O Márcio André, teria dito para o delegado de polícia: seu delegado, o senhor prendeu o Anderson, prendi. O senhor prendeu o Luiz, eu prendi. O menor de idade está com uma lesão na mão, no braço. A mulher mordeu ele. E o delegado ia lá e pá, fotografava. Aí, pá, é verdade. Indício isso. Indício. Mas nem indício tem. Porque ele não estava lesionado. Que se tivesse, o delegado não ia perder a chance de botar esse indício dentro dos autos. Ele não estava mordido. Isso é mentira. Olha, no outro trecho. Tu é doido, cara. Vê o que tu fez. Ele teria dado uma ripada, né, com um pedaço de madeira de colocar em cerca de arame farpado. Que negócio é duro, doido. Agora tu imagina se uma pessoa dá uma ripada daquela daí na cabeça, qualquer lugar, esmaga. Aí pergunta assim, eu sou médico, doutora? O rapaz disse que ele deu um nocaute. A mulher desmaiou. Uma ripa que estava lá, de madeira assim de 1 metro. Aquela ripa de cerca. Aí o legista diz assim, olha, seu Hugo, é mentira. Não tinha lesão nenhuma nela. Mentira isso aí. E essa história do nocaute? Desculpa aí, é mentira. Não tem prova disso nos autos. A mulher não tinha. O que tinha na mulher? Uma lesão corto-contusa de 10 por 3 centímetros.
Então ela não foi nocauteada, não foi. Não pegaram a ripa aí. Não pegaram a ripa aí. Deram nela, não. Isso é a história. Essa outra perícia, perícia de local, essa perícia ela não é, ela é imprecisa, essa daqui. Ela não é científica, não é técnica. Ela é uma perícia de olhômetro. O cara olhou lá e viu. Aí, na hora que o perito foi lá, fotografou, olhou, ele enxergou 2 lesões na vítima, Leila. Ele olhou e fotografou. Disse, olha, tem 2 lesões. Aí ele descreve no laudo dele. Aqui, ó. No olhômetro. Aqui, 2 lesões. Ó. Ele olhou, tem 2 lesões. Incisas, não contusas. Não tem esse negócio de nocaute, madeira lá, não existe. Ele deu aqui a informação inverídica. Porque ele olhou, tem 2 aqui. Mas de repente ele viu, foi uma fratura, osso exposto, não sei. Aí, quando foi de fato para o médico fazer a análise, raspou lá, olhou, só tem uma lesão. Não tem 2 lesões. Diz que tem escoriações aqui na região esquerda auricular. Escoriação. Escoriar é varrer. Escoriar é varrer. É tipo assim, você passa a tua unha na tua pele, e o nome disso é escoriar, é varrer. E tinha uma marca de escoriação. A única lesão que tinha nela era uma escoriação na região esquerda, auricular esquerda. Escoriação. A única. Depois dessa outra. Pois é. Agora que a gente deu essa ripada doida nela, a mulher está desmaiada, e ela reconheceu a gente, então agora vamos dar cabo da vida dela. Outra mentira lá que foi inventada, que a dona Rosa, que era inimiga da Leila, veio depor em favor da Leila. Não foi que negócio é esse. O Afonso, que é inimigo da Leila, da vítima, né, da mulher dele, veio aqui depor. Aí eu fiquei pensando assim, mas cadê as pessoas isentas para depor? Não tem. Aí, tu é doido, cara, vê o que tu fez aí, agora vamos ter que dar cabo da vida dela. Essa informação, se fosse verdadeira, isentaria ele do crime de homicídio. Essa aqui é tudo lorota. Não existe nada de verdade nisso aqui, não. O mentiroso, esse tal de Márcio André, aí o promotor, eu pensei que era o delegado de polícia que estava conversando com ele. Aí, irmão, contei a história. Eu pensei que era delegado. Aí, só depois que eu fui perceber que não era delegado, é promotor de justiça, na audiência. Aí, num dos trechos, esse tal desse Márcio, ele diz assim, aí ele enterrou a cara dela na terra. Mas como foi isso? Aí ele pegou e deu várias ripadas, né? A madeira que ele tinha na mão. Aí você pergunta para o médico legista que se essa versão mentirosa que ele inventou é verdadeira, o médico diz não, esse negócio de lesão contusa é contra caronchinha, não existiu. Existiu uma única lesão contusa, produzida por facão ou terçado. Esse negócio de terror, a cara dela, né? Inclusive a Rosa disse isso, a cara dela estava enterrada no chão. Não tinha um dente, não tinha nenhuma lesão assim, nem escoriação no queixo, nada. No nariz, nada. Para dizer assim, pelo menos eles arrastaram ela com o rosto dela no chão. Nem isso tinha. Então, esse mentiroso desse Márcio, ele não diz absolutamente nada com nada. É uma coisa assim incrível. Outra pessoa que veio aqui contar potoca é essa tal de Eurides. Eurides, ela diz assim,
que o Maciel deu a dica, né? Ele contou toda a história, deu o macete, o Maciel, o esposo, na visão dela, na interpretação fantasiosa dela, que ele aqui cantou a pedra para a dupla, dizendo, e o senhor e a senhora escutaram, dizendo que a mulher dele, a vítima, a Leila, tinha dinheiro. Como ele poderia ter dito isso se ele não viu o dinheiro? Se a mulher ainda ia buscar o cartão para pegar o dinheiro. Dona Eurídice, me desculpe, mas essa sua versão mentirosa é só para trazer galhofa para a instrução processual. Você não tem essa história de ele cantou a pedra para os dois pegar dinheiro. Mas como é que eles vão pegar dinheiro? Se a mulher nem tinha, teria ido lá buscar o cartão para pegar o dinheiro. Então ele não passou a dica. É isso que a Eurídice está dizendo. Ele não passou a dica. É isso que a Eurídice está dizendo. Quando ela afirma que ele passou a dica, dizendo para os dois, ela está com dinheiro. Quando na verdade ela ia pegar o cartão para sacar o dinheiro, ela está dizendo assim, essa história de que ele está envolvido é só invenção da minha cabeça. Porque senão ele teria dito assim, olha, hoje é sexta, né? Vai pegar lá, aí vai sacar, na segunda-feira ela vai devolver. Amor, tu vai devolver na segunda o dinheiro da tua mãe, é? É. Aí, segunda-feira ela vai... Amor, vai lá meio-dia, tá? Mandei ela em meio-dia. Ele teria que dar uma dica precisa. Se é que essa senhora chamada Eurídice sabia que ele deu dica de dinheiro, porque essa Márcia, que veio depois, inclusive hoje, ela disse, ela não tinha um real. Ela não tinha um real. Não tinha nada de dinheiro. Essa história de que ele passou a dica para eles roubarem dinheiro é falsa. É mentirosa. Outra falsidade da Eurídice. Essa Eurídice, ela foi depor lá perante o delegado de polícia, Eurídice. Essa Eurídice, ela disse, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem que ser rápido porque já foi 30 minutos. Ela disse, essa Eurídice, para o delegado de polícia, que aqui ela disse assim, ele botou a mão na costa e tentou me assaltar. Para o delegado e contou outra história mentirosa. Ela soube até qual era o calibre do revólver que ele teria apontado para ela. Calibre 32. Prata. Aí eu fico pensando, tinha revólver ou não tinha? Tinha revólver ou não tinha? Aqui ela disse, ele montou assim a mão para trás e ela fez o gesto, né? E lá para o delegado ela disse que ela viu o revólver calibre 32. Ela sabia até o calibre da arma. Pode um negócio desse? Uma pessoa que nunca pegou numa arma, dizer até a calibragem do armamento. Olha, é um insulto um negócio desse. O delegado botar... O pior é o delegado botar um negócio desse dentro do processo. Ei, moça, eu vou dizer só que é revólver. Não vou botar que o calibre é 32. A senhora nunca viu nenhum revólver na sua vida, mulher. Nem o dele a senhora viu.
Aqui. Aqui ela contou que viu a pessoa assim, botando a mão para trás. Ela viu isso. Se a senhora não se lembra, eu peço para o juiz botar, o juiz não, os auxiliares aqui que colocarem. Se a senhora quiser, a gente coloca. Se quiser também pedir para o juiz, doutor, ela estava mesmo com a mão atrás. A gente coloca de novo, só para seguir o senhor e a senhora. Não julgue com insegurança, só para isso. Aqui a gente, como diz o velho ditado, né? Mata a cobra e mostra o pau. Tem que fazer assim. A gente tem que se desincumbir das nossas dúvidas. Aqui o senhor não pode julgar com dúvida. Eu estou na dúvida. Melhor para ele se o senhor tiver com dúvida. Não condene ninguém com dúvida. Não faça isso. Isso é injustiça, é ilegal. É abusivo isso. Então, assim, olha aqui. Tal aqui. O morador da comunidade Caruaru, o qual retirou um revólver calibre 32, cano fino. Eu não sei nem o que é isso, negócio de cano fino. Não tem esse negócio de cano fino. Tem cano longo e cano curto, mas cano fino, isso aí eu, sinceramente, eu não sei que negócio, que revólver é esse, cano fino. Calibre 32, cano fino, de cor cinza. Eu sei que tem revólver prata e preto, mas cinza. Ela inventou aqui um revólver que ninguém... Aí, vamos imaginar que ela estava falando a verdade. Ele tem um revólver calibre 38 e com esse revólver ele pratica os atos de meliância. Fazer de conta que ela está falando a verdade. Dona Eurides, vou lhe dar um crédito. A senhora está falando a verdade. Ele tem um calibre 38. Tanto é que é verdade que a senhora disse que a vítima, quando morreu, ela foi baleada com calibre 32. Tá aí, ó, a prova. Realmente a senhora, show de bola. A vítima, ele, se fosse possuidor dessa arma, iria assaltar com facão? De jeito nenhum. Ele iria usar a arma. Concorda? Ele iria usar a arma, o calibre 32 que ele tinha. Mas não tinha calibre 32. Não existia esse negócio de calibre 32. Isso é mentira. Não existia o calibre 32, esse revólver. E se tivesse, o delegado ia fazer busca nele. Ia lá na casa do vovô, ia lá na casa da mamãe, ia lá na casa de não sei quem. Aí eu desvio o revólver. Tu tem o revólver. Esse revólver vai ter que aparecer. Tu não vai sair daqui enquanto esse revólver não aparecer, amigo. Mas até o delegado não sabia que essa história era falsa. Nem foi atrás desse revólver 32. Nem aí. Liberou logo o rapaz. Se fosse eu, né? Olha, a Eurides viu o 32, mano. Tu não vai sair daqui enquanto esse 32 não aparecer. Uma pressãozinha, né? Aí, de repente, ele abre o bico. Não, tá, eu não tinha 32. Vamos lá. Eu acho que mais uns 10 ou 15 minutos eu termino. Tá? Eu juro que eu termino. Só tem mais essas duas aqui. Explanações, é rápido. Então, assim. Por que não foi ele? Por que não foi provado? Aí eu trouxe aqui os meus argumentos pelos quais não foram eles. Primeiro, aqui. Eles foram pegos e presos no mesmo dia, praticamente na mesma hora que descobriu o fato. Não, ou seja, com eles não foi apreendido uma arma, nem facão, nem terçado e nem revólver. Por que não foi ele? Porque ele não estava em fuga. Estava na comunidade. Fuga aqui na PA, né, tentando ir para Belém, para Mosqueiros, para Bengui, aí fuga, né? Então o cara estava lá dentro do... Não foi encontrado pelo menos um objeto da vítima com eles. Se tivesse pelo menos um indício, meu irmão, tá aqui, olha. Tá com a identidade da vítima, tá com o cartão da vítima. O extrato bancário da vítima tá aqui no teu bolso, filho. Se tivesse um indício, ele teria ficado preso. Mas não tem um objeto. Cadê a bicicleta?
O pessoal viu ele aí andando na bicicleta da mulher. O pessoal, quem? Ninguém. Quando ele chegou lá na delegacia de polícia, ele foi pressionado lá, com certeza, para contar os detalhes. Qual foi a postura dele? Rapaz, confessa, a gente já sabe de tudo, a casa caiu, cara. Doutor, desculpa aí, não tenho nada para confessar. Seu delegado? A gente já sabe de tudo, rapaz. Olha, descobrimos aí como foi. Conta logo, facilita a minha vida. O pessoal gosta de facilitar a vida do confidente. Mas ele não confessou, nem ele, nem o irmão. E nem o outro aqui também. Ninguém confessou. Não tem só uma testemunha. Se tivesse uma testemunha ocular, dessas que disseram aí, eu vi ele bebendo cerveja, rapaz. Tá bom, então, tudo bem. Você viu ele bebendo? Vi. Então, de fato, ele estava tramando a morte, porque estavam tomando cerveja. Se tivesse uma pessoa visto eles tomando cerveja, vá lá. Mas nem viu tomando cerveja e nem escutou eles tramando. Olha, vai lá, mata ela, passa o facão na costa dela. Ninguém escutou só uma testemunha. Se tivesse vindo aqui a Dona Maria, eu passei lá. Na hora que eu estava servindo a cerveja, ele estava mataram a Leila. Eu ouvi bem direitinho, mataram a Leila. Estava servindo lá, doutor, eu vi. Não apareceu uma pessoa. Agora, suponho que ele esteve lá no Caramanchão, tomando cerveja, junto. Então, sem dúvida nenhuma, é a prova de que ele estava mandando matar. Se uma pessoa usa um negócio desse, ela está ridicularizando de mim e do senhor e da senhora. E isso é ridículo. Sem reconhecimento pessoal. Pelo menos uma pessoa, né, reconhecer lá na... Bota aí na tela aí, doutor. Foi ele aqui. Até hoje, 2019, não apareceu um cristão para dizer assim, eu reconheço, foi esses mesmo. Bota esse negócio aí para frente, rapaz, foi ele mesmo, eu reconheço. Não tem uma só testemunha. Porque se tivesse, eles teriam ficado lá presos desde 2019. E por último, né, sem ferida, né, sem a lesão. Então, são essas as provas de que eles são inocentes. Eles não tinham armas, não estavam em fugas, não tinham nenhum objeto, não confessaram, não tem testemunha, não tem reconhecimento pessoal e não tem nenhuma lesão. Vamos para as qualificadoras. O final. Vamos para as qualificadoras. Final. Segundo o que disse o promotor de justiça, eles não deram chance de defesa para a vítima. Aí o Maciel, que é o mentiroso, ele disse, mentira, doutor, essa conversa. Tanto deu chance de defesa que ela chegou até a morder ele, tentando se defender. Como é que o promotor de justiça bota que a mulher não teve condições de defender, quando o homem aqui vem dizer, ela teve e se defendeu mordendo ele? Ilógico, inconsequente, abusivo. Então, quando for votar essa qualificadora, no meu entendimento, os senhores vão fulminar isso aí logo no segundo quesito, para a gente ir embora feliz da vida. Fulmina logo no segundo. Tem prova de autoria? Não é? Mas é meu dever dizer para os senhores aqui. Tem prova dessa qualificadora, de que ela não teve chance de se defender. Aí vem uma pessoa dizendo aqui, ela se defendeu, chegou até a morder. Aí bota aqui que não deu chance da mulher se defender. Sim, aí, se houver, se passar, que eu acho que não vai, mas compete a mim. O senhor disse, não, ela teve chance de se defender, tanto é que o Márcio disse que se defendeu. Tira isso daí, doutor.
condição de mulher, né, que foi posta também aqui como um dos fatores para agravar a relação familiar. Foi por causa da relação familiar que esse crime aconteceu, era desentendimento do casal e por causa disso ocorreu esse homicídio. Começou como latrocínio, não tem nada a ver com mulher, mas depois inventaram aí, botaram, assim, enfeitaram o pavão e botaram que ele tinha ódio da mulher. Mas no início, por que no início não botaram, colocaram latrocínio? Por que depois é que surge essa história? Então, coloque aí que não tem nada a ver. Não tem prova. Se passar, que eu acredito que não vai passar. Mas se for passar, diga que não tem. Vote não. O crime foi praticado pela condição de mulher da pessoa, da vítima, Leila? Não. E a ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver, aí é como se esse aqui tivesse dito. O seu Maciel. Mata, esconde. Não tem prova nem de que ele disse mate. Pior ainda que disse que ele disse esconde. Não tem por que os senhores condenar o Maciel na ocultação de cadáver, porque não dá a ver com esse negócio de mata, esconde. Mata, esconde. E ninguém nunca disse isso em relação ao Maciel. Tá? O juiz agora vai passar. O juiz. É porque normalmente o promotor de justiça ele manda uma bola aqui para não vir a réplica. Aí, se ele for usar, é o momento oportuno, senão a gente já vai votar. Vai votar. Excelência, devolvo a palavra e vamos à votação. Eu solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc. Submetidos pronunciados, Maciel Rodrigues da Silva e Luiz Afonso da Cruz Palheta, a julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. O Conselho de Sentença acatou por maioria de votos a tese da defesa de absolvição por negativa de autoria. Pelo exposto, por tudo que dos autos consta, considerando a decisão do Conselho de Sentença e por bem, de forma concisa e sucinta, absolver os réus Maciel Rodrigues da Silva e Luiz Afonso da Cruz Palheta, exibido do artigo 415, inciso 2 do Código de Processo Penal Brasileiro, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Por consequência, revogo as prisões preventivas dos absolvidos, conforme D. 419-94, 536 dos autos, exibido o artigo 386, parágrafo único, inciso 1 do Código de Processo Penal Brasileiro. A presente decisão serve como alvará de soltura em favor dos absolvidos. Maciel Rodrigues da Silva, nascido em 7/9/85, filho de Maria Nazaré Rodrigues da Silva e FOPEM 313.335. E Luiz Afonso da Cruz Palheta, nascido no dia 13/1/99, filho de Eliana Ferreira da Cruz e Fábio Chaves Palheta, Infopem 339005, se por outro motivo não estiverem presos. Oficie-se ao setor competente para, em havendo armas e bens apreendidos e vinculados a estes autos, seja dada a devida destinação ao Exército Brasileiro para destruição, exibido o artigo 25 da Lei Federal 10.826 de 2003, caso não pertençam aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Comunique-se ao Instituto de Identificação Criminal da Polícia Judiciária para os devidos fins de direito. Transitada e julgada a presente decisão, desse baixa na distribuição. Sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário Elsma Bittencourt, do Fórum Criminal da Comarca da Capital, ao 1º dia do mês de agosto do ano de 2022, precisamente
16h18. Juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Doutor